Fala meu povo, beleza? Tá começando mais um vídeo do canal Futebol das Europa, com estatística aqui, Giovana Kiel. E nesta segunda-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília, no estádio Newton Santos, o Brasil enfrenta o Peru por uma vaga na final da Copa América. Para chegar a esta semi, o Peru ficou em segundo lugar do grupo B, o mesmo grupo que o Brasil liderou. Os peruanos somaram 2 vitórias, um empate e uma derrota, e essa derrota foi justamente para o Brasil, 4-0 no dia 17 de junho. Nas quartas de final, o Peru teve uma classificação dramática diante do Paraguai. O Paraguai abriu o placar com um gol do Gustavo Gomes aos 11 minutos. 10 minutos depois, o Gustavo Gomes marcou de novo, porém contra. O Peru virou o jogo aos 40 com um gol de Lapadula. E aí, pouco antes do intervalo, o Paraguai perdeu o Gustavo Gomes, que foi expulso. Dessa forma, parecia que o Peru estava com o jogo na mão, ganhando por 2-1, com um homem a mais. Porém, o Paraguai não desistiu da vaga em momento algum. Júnior Alonso marcou para os paraguaios aos 54. Aos 80, Jotun colocou os peruanos na frente de novo. Mas na sequência, Carrilho foi expulso e no final da partida, os paraguaios conseguiram levar a decisão da vaga para os pênaltis com um gol de Ávalos. Nos pênaltis, a disputa também foi acirrada e terminou 4-3 para os peruanos. O Brasil nas quartas também não teve vida fácil diante do Chile, venceu por 1-0 com o gol do Paquetá aos 46. Ele tinha acabado de entrar no lugar do Firmino. Mais um jogo com polêmica envolvendo a arbitragem, uma polêmica criada pelos chilenos, sem muita base, só para entrar na onda de toda a América do Sul contra o Brasil. Sempre a mesma desculpa de que a seleção brasileira só vence porque foi ajudada pela arbitragem. De fato, o Brasil não fez um bom jogo, mas não teve nenhuma ajuda de juiz. O Chile que não foi competente. Aliás, o jogo foi uma merda durante muitos minutos, porque ninguém fazia nenhuma. Logo após o Brasil marcar, o Gabriel Jesus foi expulso por uma voadora na cara do Mena e mesmo assim o Chile não teve competência para buscar o resultado. E agora fica aí chorando. O choro deles é por conta de um gol anulado aos 62 minutos, mas o impedimento é claro no começo da jogada, não tem nem o que discutir. Falar para vocês que eu nem tava ligando muito se o Brasil ia vencer ou não a Copa América, porém, como tá toda a América Latina contra a gente, falando que nós temos a ajuda da arbitragem sempre, agora eu quero mesmo que o Brasil vença e vença por goleada para esse povo chorar ainda mais. Para que isso aconteça, o Brasil precisa melhorar seu desempenho. Não foi legal contra o Chile, o meio-campo não funcionou, antes mesmo do gol e da expulsão, a seleção brasileira não conseguia ficar mais tempo com a bola, adotou uma postura um tanto defensiva, o que na minha visão não deveria acontecer diante do Chile. Para esse jogo contra o Peru, o Brasil não poderá contar com o Gabriel Jesus, que cumpre suspensão, e o Alex Sandro, com uma lesão muscular na coxa. Na coletiva, o Tite afirmou que vai manter a base do time que jogou contra o Chile e não deu mais pistas sobre a escalação. É provável que o Paquetá seja o substituto do Gabriel Jesus. A tendência é que o Ederson seja mantido no gol, colocando fim ao rodízio de goleiros. O Peru não poderá contar com Carrilho, que tem se mostrado o melhor jogador da seleção peruana, ele cumpre suspensão. Brasil e Peru vivem se enfrentando, se conhecem bem. Na Copa América em 2019 se encontraram na fase de grupos e na final. A seleção brasileira venceu os 2 jogos, o primeiro por 5-0 e o segundo por 3-1. Na atual Copa América, o enfrentamento na fase de grupos não foi tão suave para o Brasil como o 4-0 sugere. O Brasil abriu o placar com o Alexandre aos 11, mas depois teve muita dificuldade para criar e finalizar. O segundo gol só saiu aos 68 com o Neymar, e aí no final do jogo a porteira abriu, Everton Ribeiro e Richarlison também marcaram. Eu acho que vai ser um jogo complicado para o Brasil, porque toda a América Latina quer derrotar a nossa seleção, que acham aí que o Brasil é sempre favorecido pela arbitragem.
Sendo assim, isso tem um efeito positivo nos adversários. Os adversários se esforçam ainda mais diante do Brasil. Eu acredito demais na vitória da nossa seleção, que é superior ao Peru em todos os sentidos e só precisa fazer valer essa superioridade em campo. O que me tranquiliza muito é o ótimo desempenho da nossa defesa. Na minha opinião, o Tite também tem ido muito bem nas substituições, o que prova que nós temos elenco. Então, se o cara que é titular não tá indo bem, o jogador que tá no banco pode entrar e resolver o problema, assim como o Paquetá fez diante do Chile. Sem mais delongas, meu palpite é 3-1 pro Brasil. E você aí, qual é o seu palpite? Coloca aqui nos comentários. É isso, molecada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para ajudar a garotinha aqui e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma resenha. Te espero no próximo vídeo, hein? Hasta luego!